A Câmara de Barretos é o órgão legislativo de nossa cidade. Possui a função de fiscalizar o Poder Executivo Municipal, obedecendo à Lei Orgânica e à Constituição Federal. E representa os cidadãos através do voto direto dado aos vereadores. Às segundas-feiras, a Câmara se reúne em sessões ordinárias para analisar projetos, requerimentos, indicações e demais atos de interesse da comunidade. Sessões solenes, sessões comemorativas e audiências públicas também são realizadas pelo Poder Legislativo Municipal. O objetivo de aproximar a Câmara de Barretos com a população resultou em torná-la conhecida popularmente como a Casa do Povo. Aqui na TV Câmara, você pode acompanhar os trabalhos do Legislativo de Barretos. Sessões, audiências públicas, reuniões e muito mais. Tudo ao vivo e em sistema digital. TV Câmara Barretos, canal 64.1. TV Câmara, a serviço do cidadão. Podia ser no fundo, né? Olá, um ótimo fim de tarde, um excelente começo de noite a você que nos acompanha pela TV Câmara. São 18 horas e 1 minuto. Você vê imagens ao vivo aqui do plenário Rui Menezes, na Câmara Municipal, na região central de Barretos, onde daqui a pouquinho acontece mais uma audiência pública. A audiência pública desta noite é para discutir dois projetos de lei que estão em andamento, estão tramitando aqui na casa, esses dois projetos tratam do planejamento orçamentário do município de Barretos para 2016. Você de casa vai entender melhor, nós temos aí uma arte, vou pedir para o Sérgio e também a Márcia colocar essa arte para você. Tá aí, o projeto de lei número 72 de 2015 está em discussão hoje. Esse projeto estabelece a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve ser observada na elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual do ano seguinte, de 2016. E também em discussão está o projeto de lei número 73 de 2015. Esse projeto faz algumas alterações em anexos do PPA, que é o Plano Plurianual do ano de 2000, que começou em 2014 e vai até em 2017. Mas você de casa deve estar se perguntando, né? O que significa PPA, LDO e LOA, né? Vai ficar fácil de você entender. Olha só, vou pedir para você acessar o site da Câmara na internet, que é o www.câmarabarretos.sp.gov.br. Lá no site da Câmara, você de casa está acompanhando aí o site da Câmara já, tem a notícia que trata da audiência pública e você vai na agenda, você de casa está acompanhando, de hoje, 26 de maio, tem lá, tratando da audiência pública desta noite. Você clica no Saiba Mais, isso, e lá tem, Câmara realiza audiências públicas para discutir o orçamento do município, tá aí. Aí tem a explicação, se você perceber na notícia, de PPA, de LDO e de LOA. O PPA, como o próprio nome diz, é um plano, uma lei que define o planejamento orçamentário do município para um período de 4 anos. O PPA atual ele começou em 2014 e vai até 2017.
A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é uma lei que vai definir o que é mais importante para ser realizado dentro de um ano. Já que o PPA ele faz um planejamento de 4 anos, a LDO ela define quais são as ações mais importantes que a Prefeitura precisa observar para o período de um ano, quando ela for elaborar a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, que é aí o item seguinte, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Aí sim, essa Lei Orçamentária Anual, que hoje ela não está sendo discutida, mas ela faz parte de todo esse contexto, ela vai definir de que forma, onde o orçamento do município, onde o dinheiro público vai ser aplicado em cada área, nas secretarias municipais, também na Prefeitura, aqui na Câmara, no SAI, no Instituto de Previdência, de acordo com o que a LDO definiu. Então, a LDO é muito importante porque ela está colocando de forma transparente o que a Prefeitura vai ter que observar na elaboração do orçamento para o ano que vem. A LDO que define isso. E também, só para você de casa entender, a audiência pública para discutir LDO, PPA, ela acontece em cumprimento à Lei Complementar Federal número 101, essa lei que é de 4 de maio de 2000 e é uma lei conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. O que fala essa lei? Ela fala que toda vez que forem discutidos as questões relativas ao orçamento e também à gestão fiscal do município, esses dois assuntos eles devem ser amplamente divulgados e discutidos com a população por meio de audiências públicas como esta de hoje. Após essa audiência, os vereadores também ainda podem apresentar as chamadas emendas parlamentares para mudar algum artigo, mudar alguma coisa nessa lei. E essa lei ela tem um prazo, vou até pedir para o Sérgio e também a Márcia colocar para você de casa novamente aquela primeira arte lá que trata dos dois projetos em discussão nesta noite. Tá aí, você de casa acompanhando nesse momento. Esses dois projetos, o projeto de lei 72 de 2015 e o 73 de 2015, eles têm um prazo para serem aprovados, que é 30 de junho. Por que 30 de junho? É antes do recesso dos vereadores, que acontece no mês de julho. Os vereadores não podem entrar em recesso até que esses dois projetos de grande importância sejam aprovados. Caso eles não forem aprovados até 30 de junho, os vereadores, o presidente da casa terá que convocar sessões extraordinárias até que os dois projetos sejam aprovados. Tá certo? E só lembrando que durante as audiências públicas, como o próprio nome diz, você, cidadão, você daí de casa, tem a oportunidade de comparecer aqui na Câmara para poder opinar, fazer perguntas, esclarecer dúvidas. É muito importante a sua participação aqui nas audiências públicas, em tudo que acontece aqui na Câmara Municipal. Se você quiser saber os detalhes de tudo isso que eu expliquei para você, todas essas informações ficam disponíveis lá no site da Câmara na internet. Vale a pena lembrar, acesse e navegue à vontade www.câmarabarretos.sp.gov.br. É a TV Câmara Barretos a serviço do cidadão. Alô, som.
Boa noite a todos. Vamos dar início à audiência pública de apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 e compatibilização do PPA para o exercício de 2014 a 2017. Eu quero, apesar da pouca presença, eu quero deixar consignado que houve ampla divulgação nos 2 jornais diários da cidade, inclusive hoje, com chamada de primeira página, mas espero que os presentes possam realmente estar aproveitando todas as informações. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura do edital. Edital número 775, audiência pública. André Luiz Rezec, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, considerando que tramitam nesta Câmara Municipal o projeto de Lei 72/2015, que estabelece as diretrizes orçamentárias a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do município para o exercício de 2016 e da outras providências, e também o projeto de lei número 73 de 2015, que altera os anexos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 4.839, de 4 de julho de 2013, com alterações subsequentes e da outras providências, ambos de autoria do Executivo, considerando que a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no capítulo 9º, da Transparência, Controle e Fiscalização, seção 1ª, da Transparência de Gestão Fiscal, dispõe em verbis. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dado ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos de orçamentos e de leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de conta e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos. Faz saber que, em cumprimento ao supratranscrito dispositivo legal, ficam os senhores vereadores convocados para audiência pública a realizar-se no dia 26 de maio de 2015, terça-feira, às 18 horas, na sede desta Câmara Municipal, para discutir com as autoridades e a sociedade barretense os projetos de lei em questão. Registre-se e cumpra-se afixando-se no local público do costume e distribuindo-se cópia aos senhores vereadores. Dado e passado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 18 de maio de 2015, eu, primeira secretária, fiz digitar o presente edital, subscrevi e assino. André Luiz Rezec, presidente. Só para deixar registrado, a presente audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara e pela internet. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao Gaspar, que é o técnico contratado pela Câmara, para que faça a apresentação. Boa noite a todos, meu nome é Gaspar, eu sou da empresa Meta Pública, contratado aqui por intermédio da Câmara de Barretos, para apresentar aos presentes a audiência pública de discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, bem como a compatibilização do PPA relativo aos exercícios de 2014 a 2017, onde irá sofrer alteração diretamente em 2016 e 2017. Bem, cabe esclarecer perante a legislação vigente que o planejamento, a gestão pública e a responsabilidade fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal integra os 3 instrumentos de planejamento previstos pela Constituição de 88. São o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Cabe esclarecer que o PPA é o Plano Plurianual, é um plano de médio prazo, de 4 anos, através do qual se ordena as ações de governo que levam ao atingimento dos objetivos e das metas fixadas para um período de 4 anos.
é lei de iniciativa do Poder Executivo, conforme determina o artigo 65 da Constituição Federal. A LDO, a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, está prevista lá no artigo 65, inciso 2º da Constituição Federal. A LDO nada mais é que o elo entre o Plano Plurianual e a própria Lei Orçamentária Anual. A principal função da LDO é selecionar dentre as ações previstas no PPA aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano seguinte. Então, na verdade, nós temos o início do planejamento municipal através do PPA, que transita pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o momento que estamos vivendo, e, em seguida, após a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a sua aprovação, dá-se início à Lei Orçamentária Anual para a sua aprovação e execução no ano seguinte. Os instrumentos de planejamento hoje estão interligados. É necessário esclarecer também que, nesse momento, nós estamos falando em PPA, mas em função de qual situação? Porque toda a LDO, a cada exercício que nós vamos elaborar a LDO, é necessário que a gente faça uma adequação no nosso PPA naquele exercício que realmente estamos elaborando a LDO. Porque quando elaboramos nosso LDO lá no início, nosso PPA, aliás, no início, para 4 anos, era um cenário econômico e financeiro, eram prioridades daquele momento que a cada exercício nós vamos avaliando e reestruturando de acordo com a necessidade e de acordo com o momento financeiro que realmente o município e o país passa. Então, nesse caso, nós estamos compatibilizando com o PPA o exercício de 2006, ficando compatível com a nossa LDO também. Então, o PPA tem a função de planejar, a LDO orientar e a LOA executar. Todos esses 3 grupos, digamos assim, vinculados às políticas públicas e aos programas de governo. Bem, como estamos tratando diretamente no primeiro momento da compatibilização do PPA, esse quadro nos retrata as receitas e as despesas que foram previstas para 2014, 2015, que está em execução, 2016, que é uma fatia da nossa LDO para 2016, e uma projeção para 2017. Então, num primeiro momento, nós temos ali, Prefeitura, o valor do PPA de 2014 era de 307.200.000, a receita, 2015, 340.067, 2016, 401.223.000, e 2017, 411.896. Bem, neste momento, nós estamos tratando das receitas da Prefeitura. Na sequência, a Câmara ela não apresenta valor por conta da transferência financeira que é realizada hoje do Executivo para o Legislativo executar as suas ações. Por isso que está em branco ali os campos. O IPMB, no seu PPA, no exercício de 2014, havia estimado 36 milhões e meio, 2015, 38.300.000, 2016, 40.300.000, e 2017, 42.400.000. O SAI, ele tem estimado, previsto em 2014 inicial, 25 milhões, 2015, 30 milhões, para a LDO e PPA de 2016, 34 milhões, e 2017, 36 milhões. Totalizando da seguinte forma, o PPA, a LDO e a LOA de 2014, ela era inicial prevista de 368.700.000, 2015, 408.367.000, 2016, 475.523.000, que é o valor da nossa LDO consolidada para 2016, incluindo Prefeitura, Câmara e autarquias, e o 2017, que é uma estimativa de 490.296.000. Logo abaixo nós temos as despesas. A única diferença que nós temos nesse quadro é que nós trazemos as despesas da Câmara, que antes era só receita, que nesse momento a Câmara passa a ter despesa. Então, tratando diretamente da Câmara, em 2014, o orçamento, a LDO, o PPA era de 8.489.000, 2015, que nós estamos executando, é de 10.067.000, 2016, previsto a LDO, compatibilizando com o PPA, é de 11.223.000, e um estimado de 2017 é de 11.896.000. Então, dessa forma, o Instituto e o SAI mantêm mesmos valores. Desta forma, nós temos a igualdade entre valores da receita com valores da despesa no PPA.
para que realmente a gente possa tratar da LDO. Então, neste momento, é interessante a gente deixar esses números bem claros do PPA pela necessidade da compatibilidade. Eu tenho que ter uma peça de planejamento da LDO compatível com o meu PPA e, consequentemente, compatível com a minha lei orçamentária. Bem, partindo para os quadros da LDO de 2016, nós temos esse quadro das metas fiscais, que é um quadro elaborado de acordo com as regras da Secretaria do Tesouro Nacional, a STN. Então, no primeiro momento ali, esse quadro determina os valores a preços correntes. Então, nós temos ali os anos de 2016, 17 e 18. Então, a receita prevista e a receita e a despesa total do ano de 2016 é de 475.523.000. O resultado primário estimado é de 9.866.000, que pelas regras da STN é as receitas fiscais menos as despesas fiscais. O resultado nominal negativo de 28 milhões nada mais é a expectativa da diminuição da nossa dívida comparado com o ano anterior, englobando dívida de curto prazo e também as dívidas de longo prazo. Dívida pública consolidada, 76 milhões, que é a nossa dívida de longo prazo, com os parcelamentos que a Prefeitura detém com o INSS, com o Instituto de Previdência, entre outros que já possui. E a dívida consolidada líquida, de 23 milhões, que é a diferença da minha dívida com o que eu tenho de disponibilidade financeira estimada ao final de 2016. Para 2017, a receita e a despesa total estimada nas metas fiscais é de 490.296.000, o primário de 10.046.000, o nominal de 29.960, a dívida consolidada de 75 milhões, ela tem uma diminuição gradativa a cada ano, porém ela sofre atualizações, essa dívida consolidada, então a queda às vezes nem é tão considerável, e uma dívida consolidada líquida na expectativa também na casa de 23 milhões. Para o exercício de 2018, receita e despesa total estimado de 524.616.720, um resultado primário estimado de 10.749.220 e um resultado nominal estimado de 32.057.200, uma dívida consolidada líquida de 74 milhões e uma dívida consolidada líquida estimada em 23 milhões. Bem, anteriormente os quadros que nós apresentamos eram quadros consolidados, então vamos começar a ter uma visão detalhada por entidade, Prefeitura, Câmara, SAI e o Instituto, para que realmente a gente possa avaliar os valores que estão previstos na LDO de 2016. Então, a Prefeitura Municipal, nesse primeiro quadro, ela tem uma estimativa de receita tributária de 70 milhões, que corresponde a 17,45% do montante. Ela tem uma expectativa de receita de contribuições, que a maior fatia é a CIP, de 3.800.000. A receita patrimonial, a expectativa de 1.700.000. A receita de serviço, 1.400.000. As transferências correntes, de 268 milhões, que é a maior fonte de receita, que são as receitas provenientes de transferências do FPM, ICMS, Fundeb, Saúde, Educação. As outras receitas correntes, que aqui eu chamo a atenção, que é de 86 milhões, onde nós temos um número expressante neste grupo devido à previsão das doações para o Fundo Municipal do Idoso proveniente das doações do Imposto de Renda, que hoje nós temos alocado um valor, que nós iremos ver nos quadros adiante, um valor estimado em 66 milhões para arrecadação em 2016, isso comparado com o ano de 2015. Bem, na sequência, nós temos ali a dedução para a formação do Fundeb, que é de 32 milhões, que é o valor que já fica retido na fonte ali, a partir dos recebimentos do FPM, do ICMS e demais transferências. Totalizando desta forma, o total das receitas correntes na cifra de 398.900.000. Temos também alienação de bens, 374.000, transferências de capital, 1.784.000, outras receitas de capital, 165.000, totalizando assim as receitas de capital em 2.323.000,
E o total das receitas estimadas da Prefeitura é de 401.223.000. Considerando que nesses 401.223.000, nós temos o valor da transferência financeira para a Câmara também. Já o demonstrativo da receita prevista para o SAI. A receita tributária estimada é de 20 mil, a receita patrimonial ela é de 60 mil reais, a receita de serviços, que é a maior fonte de receita do SAI, é de 29.030, as outras receitas correntes é de 4.880.000, totalizando as receitas correntes em 33.990.000, alienação de bens 10 mil, totalizando assim o orçamento do SAI estimado em 34 milhões. Com relação ao Instituto de Previdência, o valor estimado da receita para a LDO de 2016, ela inicia com as receitas de contribuições, que são propriamente as receitas de contribuição patronal e a contribuição do servidor, onde ela está na cifra de 30.493.000, receita patrimonial 2.650.000, outras receitas correntes 7.157.000, totalizando assim a LDO do Instituto em 40.300.000. Bem, anteriormente comentamos os valores das receitas, agora iremos entrar na parte das despesas para cada entidade. No primeiro momento, temos as despesas fixadas para cada órgão. Então, nós temos ali a LDO para 2016 da Câmara é estimada em 11.223.000, da Prefeitura em 390 milhões, do Instituto em 40.300.000 e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 34 milhões. Totalizando desta forma, a LDO consolidada para 2016 em 475.523.000. Bem, de uma forma detalhada, nós temos ali a despesa por unidade orçamentária, iniciamos pela Câmara. A Câmara tem duas unidades. A primeira é o Corpo Legislativo, onde está estimado 1.719.200, e a Infraestrutura Legislativa, que é de 9.503.800, que totaliza os 11.223. A Prefeitura, nós temos ali elencado por secretarias, onde nós temos ali a primeira secretaria, que é a Secretaria Municipal de Educação, que ela tem um valor estimado em 93.004, que corresponde a 23,85% do total. Na verdade, é sobre o total. Para que a gente não possa confundir que ficou abaixo dos 25. É porque para os 25 a gente vai ter uma regra de apuração diferenciada. Tem as receitas que entram na base de cálculo e tudo mais. Então, nesse momento, é sobre o total do orçamento da Prefeitura, os 23,85. Secretaria Municipal da Saúde, que é a segunda maior secretaria com valor maior, que é de 81 milhões. O Fundo Municipal do Idoso, que é o que eu comentei anteriormente, que são as doações provenientes das doações do imposto de renda, destinada ao fundo, é de 66 milhões. A Secretaria Municipal de Finanças, 42.070. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 34.530. A Secretaria Municipal de Administração, 17.200.000. O Fundo Municipal de Assistência Social, 16.376.000. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 6.934.000. A Secretaria Municipal de Ordem Pública, 6.330.000. A Secretaria Municipal de Turismo, 4 milhões. A Procuradoria-Geral do Município, 3.640.000. Na sequência, a Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica, 3.345.000. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 3.070.000. A de Cultura, 2.850.000. A de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, 2.671.000. O Fundo Municipal da Criança e Adolescente, 2,5 milhões. E a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 1.800.000. O Gabinete do Prefeito, 1.680.000. E a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Físico e Territorial, 1 milhão. Totalizando desta forma as despesas da Prefeitura em 390 milhões. Bem,
O próximo quadro são as despesas por unidade do Instituto de Previdência, onde nós temos ali a diretoria executiva, 250 milhões estimado para a LDO, diretoria administrativa, 11.860.000, diretoria de benefícios, 190 mil, e departamento de previdência social, que é para custear os inativos pensionistas, que é o maior valor, que é de 28 milhões, totalizando assim a LDO do Instituto em 40.300.000. As despesas do SAI por unidade orçamentária estão elencadas da seguinte forma: o setor de projeto e operações de água, 15.200.000, administração contábil e financeira, 6.180.000, administração geral, 4.300.000, setor de projetos e operação de esgoto, 3 milhões, setor de projeto e operação de saneamento geral, 2.600.000, setor de oficinas e garagens, 1.600.000, gabinete do diretor e assessoria jurídica, 1.120.000, totalizando assim a LDO do SAI em 34 milhões. Bem, cabe destacar também as funções de governo que nós temos vinculada hoje à nossa LDO. As funções de governo elas são regidas pela Portaria 42 da Secretaria do Tesouro Nacional, onde ela nos elenca estas funções, que nós temos ali: educação, 93.004.000, assistência social, 87.186.000, saúde, 81 milhões, administração, 80.085.000, previdência social, 39.300.000, saneamento, 24.400.000, urbanismo, 23.720.000, transporte, 14.610.000 e ação legislativa, 11.223.000. Desporto e lazer, 10.934.000, agricultura, 3 milhões, cultura, 2.850.000, indústria, 1.800.000, encargos especiais, 1 milhão, segurança pública, 720.000, habitação, 261.000, reserva de contingência, 220.000, direitos da cidadania, 140.000 e gestão ambiental, 70.000. Totalizando desta forma também a despesa por função, no montante de 475.523.000. Bem, diante dos valores fixados, estimados na LDO 2016 para a Câmara, Prefeitura, SAI, Instituto, nós temos as informações um pouco mais detalhadas por ação de governo, para a gente começar a identificar quais são os principais projetos, as principais atividades que cada entidade estima desenvolver diante dos valores estimados na LDO. Bem, os principais projetos iniciais da Câmara: construção, reforma e ampliações, R$ 30.000, manutenção das atividades administrativas, R$ 9.473.800, e manutenção do processo legislativo, R$ 1.719.200. O Instituto de Previdência. Os principais projetos são: aquisição de imóveis, 500.000, construção, reforma e aparelhamentos, 100.000, principais atividades: manutenção do Departamento de Previdência Social, 27 milhões, manutenção da diretoria de benefícios, 190.000, manutenção da diretoria administrativa, 900.000, manutenção da diretoria executiva, 250.000, as operações especiais, reserva de contingentes, que é a reserva legal, 10.360.000, e amortização de precatórios, 1 milhão. Serviço Autônomo de Água e Esgoto está distribuído da seguinte forma: principais projetos: construção da estação de tratamento de água, 3 milhões, obras de pavimentação e recapeamento, 1 milhão, aquisição de imóveis, 100.000, principais atividades: manutenção do serviço de esgoto, 1.800.000, manutenção dos serviços de água, 12 milhões, manutenção da operacionalização do saneamento geral, 1,5 milhão, operações especiais, juros da dívida pública, 5.000, amortização da dívida pública, 5.000, e manutenção das contribuições ao PASEP, 350.000. Bem, agora vamos elencar os principais projetos da Prefeitura, os 10 principais ali em relação a valores. Bem, então nós temos o inicial ali, é obras de pavimentação e recapeamento de guias sarjetas,
5 milhões. Implantação de uma avenida no antigo traçado da linha férrea, 4 milhões. Construção, reforma e equipamentos para o Fundeb, 3 milhões e 600. Construção, reforma e equipamentos do ensino fundamental, 2 milhões e 80. Obras de canalização de córregos e galerias pluviais, 2 milhões. Aquisição de imóveis, 1 milhão e 800. Execução de obras de infraestrutura urbana, 1 milhão e 300. Obras de construção e ampliação de prédios públicos, 1 milhão e 200. Construção, reforma e ampliação de centros esportivos, 1 milhão. E construção, reforma e equipamentos para o ensino infantil, 762 mil. Cabe esclarecer que esses valores que nós temos dos principais projetos da Prefeitura, nesse momento que nós estamos trabalhando na LDO, nós não temos a garantia de nenhum convênio novo que possa ser firmado no exercício seguinte. Então, neste momento, nós estamos tratando aqui diretamente das despesas que podem ser custeadas com recursos próprios. Futuros convênios que venham a ingressar, automaticamente a Prefeitura irá remeter a esta Câmara os devidos projetos para inclusão lá na lei orçamentária no seu momento que realmente tenha disponibilidade para executar o referido convênio. Isso é justamente para evitar que a gente tenha um orçamento, uma LDO superestimada, que não esteja de acordo com o valor devidamente arrecadado a cada exercício. As principais atividades, que são as manutenções, digamos assim, de todas as áreas. Então, nós temos ali, em relação aos 10 principais com valor mais alto, é a manutenção do Fundo Municipal de Idosos, que é os 66 milhões. Anteriormente, nós falamos da receita e agora falamos da despesa no mesmo valor. 66 milhões é o valor estimado para fechar com a receita dos quadros anteriores. A manutenção do bloco de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial é de 41 milhões e 900. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, Fundeb, 60% do magistério, é de 37 milhões e 800. A manutenção do bloco da Atenção Básica da Saúde é de 33 milhões. A manutenção da Secretaria de Finanças é de 20 milhões. A manutenção do Ensino Fundamental é de 18 milhões. A manutenção da Secretaria de Administração, 17.200. A manutenção do Serviço de Limpeza Pública, 13 milhões e 200. O Fundo de Manutenção do Fundeb, 40%, é de 10 milhões e 450. E a manutenção do Ensino Infantil é de 7 milhões e 254. Bem, ainda vinculado à estrutura orçamentária da LDO da Prefeitura, nós temos ali as operações especiais, que são as ações que se referem à amortização da dívida pública, que são os parcelamentos. Nós temos uma estimativa de 9 milhões e 400. A amortização de precatórios de longo prazo, 3 milhões e 250. A manutenção das contribuições com o PASEP mensal, de forma geral, 1 milhão e 743. Amortização dos precatórios de baixa monta, uma expectativa de 1 milhão. A manutenção do PASEP com o Fundeb, 495 mil. E a reserva de contingência de 220 mil. Bem, este é o último quadro que nós temos detalhado com relação às receitas e às despesas previstas na LDO. Porém, a título de esclarecimento, tem em mãos aqui um comparativo, para que a gente possa ficar bem claro quanto que realmente a LDO de 2016 aumentou em relação à de 2015. Quais foram os critérios realmente para chegar no valor, na cifra de 475 milhões 523. Bem, hoje o orçamento consolidado, Prefeitura, Câmara e Instituto ISAI de 2015, ele é de 408 milhões 367, certo? Bem, considerando a nossa LDO para 2016, que ela é de 475 milhões 523, comparando de 408 para os 475, nós temos aqui um aumento de 16,45%. Porém, eu quero deixar bem claro e bem frisado que este percentual ele ocorre em qual situação? Devido, principalmente, ao ingresso que nós tivemos dos 66 milhões
vinculado ao Fundo Municipal do Idoso. Por que 66 milhões? No exercício de 2015, aliás, perdão, de 2014, essas doações ela ocorrem geralmente no final do ano ali, que é o que realmente as doações ingressam para a receita da prefeitura, para que a prefeitura possa realmente repassar para o Fundo Municipal de Idoso. Tem um número real, de acordo com os balancetes que eu trouxe aqui, de doações foi aferido um montante de 65 milhões e 301. Vou trabalhar com um número redondo. Bem, em conversa com o pessoal do social que gerencia essa parte, temos uma expectativa. A expectativa é que a gente arrecade cada vez mais. A ação ela é social, ela é para ajudar realmente. O maior destinatário é o próprio Hospital do Câncer. Então, a expectativa nossa de 66 milhões ela pode ser superada. A expectativa é que realmente ele ultrapasse esse valor. Porém, esta receita do Fundo Municipal de Idoso, ela é uma receita vinculada, ela já tem sua destinação. Então, ela não vai interferir nas despesas e receitas da prefeitura para a execução de uma ação. Ela apenas compõe o nosso orçamento. Como temos uma autarquia, como temos o SAI, o IPREM, ela tem uma característica de fundo especial. Então, para que nós não possamos confundir que esse aumento realmente é um aumento considerável, pelos meus cálculos aqui, hoje, na LDO de 2016, nós temos 2 entidades que se beneficiam das doações, que é o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e o Fundo Municipal do Idoso. O Fundo Municipal do Idoso, na LDO, nós temos uma estimativa de 2,5 milhões. Já o Fundo do Idoso, 66 milhões. Então, nós temos ali um total estimado de 68 milhões. Ok? Pois não, professor. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de perguntar, esses 66 milhões corresponde aos 5% que permanece ou é o 100% que tirará os 95% para repassar para o Pio 12? Certo, perfeito. É o 100%, professor. Porque nesse momento aqui é um momento de previsão, né, de estimativa. Então, nós tratamos no montante. É o 100% que realmente possa vir a ingressar de receita e, posteriormente, vai haver essa divisão conforme o próprio professor comentou com relação aos 5%. Tem que ficar claro, às vezes até para a população que está nos acompanhando, porque senão eles vão entender que desses 66 milhões vai ser todinho para o Fundo Municipal do Idoso. Então tem que ficar claro que desses 66 milhões, 5% fica para o Fundo Municipal e os 95% vai para a Fundação Pio 12. Então Exato. Aí nós tiraríamos aí 3 milhões e pouco, né, que permanece para desenvolver a política social vinculada aos idosos. Perfeito, concordo. Boa colocação, professor. Porque nesse momento aqui, como eu disse, nós estamos tratando de valores consolidados. Então, quando nós dizemos Fundo Municipal do Idoso, não é que nós iremos remeter o montante. É a forma que esse recurso ingressa hoje contabilmente para nós, que nós tratamos com o do Fundo Municipal do Idoso. Porém, é a questão, como o professor colocou, 5% destinado ao fundo, isso considerando o montante arrecadado, aqui é meramente o valor previsto, e os outros 95% diretamente ao Hospital do Câncer. Bem, mas aonde eu consegui no meu raciocínio? Se nós temos estimado na LDO de 2016 68 milhões e meio a título de doações, vamos dizer assim, se eu tirar fora esses 68 milhões e meio que está previsto na minha LDO de 2016 do meu orçamento, automaticamente o orçamento consolidado do município ele tem um acréscimo somente de 6,82%, que nada mais é que a inflação e um crescimento real da receita. Ou seja, são números bem pé no chão, bem real mesmo, porque a gente vive uma situação financeira, não só Barretos, uma situação financeira geral, um cenário econômico realmente para se avaliar, antes de realmente tomar decisões, que nesse momento nós trabalhamos com expectativas. A expectativa nossa, podemos alcançar números maiores, porém isso vai depender de arrecadação da receita, de um bom comportamento, da execução das despesas. Então, por ser um momento de prudência, nesse momento de elaboração, que é a elaboração das peças de planejamento, nós temos aqui essa cifra de 6,82, que é um número totalmente assim compatível com aquilo que se vive o cenário, principalmente em outra função. O ano que vem é um ano de restrições perante a Lei de Responsabilidade Fiscal, como é de conhecimento de todos, é o último ano de mandato. Então, tem todos os cuidados ali realmente
principalmente nesse momento de planejamento. A LDO, como eu disse, é as diretrizes para a elaboração do nosso orçamento. O orçamento vem de forma mais detalhada, por fonte de recursos, vinculando cada sua receita com a sua despesa. Então, a LDO é peça-chave para que realmente a gente tenha uma base sólida para que a gente possa elaborar um orçamento o mais próximo da realidade, tanto na parte da sua estimativa de arrecadação, bem como na execução das suas despesas. Pois não, professor. A respeito do Fundeb, foi apresentado ali que vai ser retido, acho que 32 ou 33 milhões, e o montante que vai ser repassado, qual que é a previsão desse montante? Sim, temos aqui. Repassado para o município. Nós precisamos fazer um cálculo aqui, professor, porque isso está separado em várias ações de governo, mas podemos somar aqui para realmente ter esse número exato. Esse número é maior, porque, na verdade, a gente tem uma retenção hoje de 32 milhões que fica retido na fonte, porém, o repasse que o município recebe, ele é maior para custear as despesas realmente com o pessoal do magistério e também as demais despesas. André, para não interromper, até mesmo a gente tem que somar várias ações. Podemos dar sequência e aí depois eu comunico ao professor o número exato? Professor concordando, não vejo problema. Pode ser, professor. É uma série de ações para a gente somar ali, talvez dificulte aí o trabalho, enfim. Ok? Bem, pessoal, a informação que eu tive aqui do total do montante ficou claro a todos que realmente o 16,45 é consolidando com o Fundo Municipal do Idoso, ok? Pois não? Os jornais, né, que existe uma possibilidade de cortes pelo governo federal, que estão por vir, que já estão acontecendo. Já houve essa previsão aqui? Então, doutora Glaucia, o que ocorre? Nesse momento da LDO, nós estamos trabalhando com as previsões, como eu procurei frisar muito bem. A gente está trabalhando com uma margem de acréscimo nas receitas, nas despesas, bem pequena. Até 6,82 ali foi totalmente pela prudência, justamente em função dessa queda. A gente está num cenário financeiro atípico, todos os municípios que a gente vê na TV, noticiário, a situação ela é preocupante para que realmente os municípios não se endividem. O que ocorre? Nesse momento hoje da elaboração da LDO, nós vamos ter na sequência a elaboração da Lei Orçamentária Anual. O que vai ocorrer? Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 8º da lei, ela nos determina o quê? 30 dias após a aprovação do orçamento e publicação da lei orçamentária, o município ele tem que elaborar um decreto de programação financeira e cronograma de desembolso das suas despesas. Então, é nesse momento que ele vai dizer, ele vai distribuir as metas de arrecadação, bem como as metas de execução da despesa de forma bimestral, de forma mensal e de forma bimestral. Então, este contingenciamento, devido à situação do cenário que possa não ser tão bom em 2016, é nesse momento, após a aprovação do orçamento, que esse artigo 8º determina. É um decreto municipal, ele tem que ser elaborado anualmente, para realmente evitar situações que não sejam uma boa execução orçamentária, prejuízos na aplicação, bem como complicações com o Tribunal de Contas, enfim. Mas esse decreto ele dá um amparo legal para que realmente ele faça o contingenciamento de acordo com o que ele almeja executar diante da sua receita arrecadada, em função do seu resto a pagar do ano anterior, para que ele possa realmente ter um equilíbrio ao final do exercício. Ok? Vou fazer uma pergunta. Sim. Vou fazer aqui sentado. Eu perdi uma parte das suas explicações, mas o que chama a atenção, até diante do aspecto que a doutora Glaucia colocou, que nós já vimos aí informações do governo federal de corte do PAC. E nós sabemos que o montante em relação ao PAC, naquilo que está sendo investido em várias cidades, Barreiras é uma delas, é grande. Qual é esse impacto? Dá para a gente ter uma noção que se vai afetar muito no orçamento e que isso pode refletir para a nossa cidade? Porque as emendas parlamentares, hoje nós estamos vendo aí os acordos políticos aí para poder se aprovar projetos importantes do governo federal, até com relação às emendas federais. Nós sabemos que são previsões futuras, mas o que isso pode refletir? Porque realmente todas as cidades estão sentindo realmente esses investimentos que ajudam muito
com relação a vários setores. E eu gostaria que você explicasse se isso acontecendo em nossa cidade, que é previsto, pode, porque se fala em muitas obras da prefeitura que às vezes têm sido feito com recursos próprios. Agora, até quanto isso pode ser apresentado para nós, não digo de ser verdade ou não verdade, não é isso, para que a gente possa se posicionar. Perfeito. O que acontece? Hoje, nesse momento da LDO nossa, que nós elaboramos, eu até disse no anterior para complementar, nós estamos trabalhando com aquilo que é real. É aquela receita que nós vamos ter de transferências do Fundo Municipal, do Fundo Municipal de Saúde, que vem por intermédio de fundo a fundo, da educação, que vem fundo a fundo, do social, FPM, ICMS, ou seja, transferências que é destinada mensalmente para o município. Convênios, os convênios propriamente que o município possa continuar arrecadando, ou novos convênios, caso ainda, automaticamente nós não tratamos nesse momento da LDO, porque, na verdade, é totalmente incerto. Eu até retorno aqui, com licença para retornar ao primeiro quadro, um dos primeiros, que é onde nós tratamos a parte das receitas da prefeitura. Bem, é neste quadro mesmo. O que nós encontramos aqui? Ó? Naquele grupo de transferências de capital, que é onde nós celebramos os convênios para execução de despesas de capital com obras ou aquisição de equipamentos, nós só temos orçado ali 1.784.000 de transferência de capital, que é propriamente convênios, que nós entendemos que vai continuar, e outras receitas de capital, que também é de convênios de 165 mil. Esta questão do PAC, se vai continuar, se nós não vamos ter o recurso, são ações que, se o recurso continuar ingressando em 2016, através do mesmo convênio, eu não acompanho se tem algum convênio em vigência, ou novos convênios, automaticamente nós vamos ter que pedir autorização do Legislativo para incluir na lei orçamentária, que é, como eu disse, é um momento que nós não temos a certeza se vamos ter novas emendas parlamentares no ano seguinte, para a execução de obras nesse sentido. Então, é uma LDO enxuta, realmente, com relação a convênios. Que nós temos as transferências federal e estadual, mas são aquelas contínuas já, que independe ali de emenda parlamentar. Ok? Alguém tem mais alguma questão? Lavim. Não. Pode falar, Clabinho. Agora está funcionando. Eu sou um cidadão barretense, idoso. Meu nome é Clóvis Veloso de Queiroz Filho. Eu procuro, dentro da minha capacidade, do meu conhecimento, exercer a cidadania na sua plenitude. A minha presença aqui hoje, ela se dá em razão do recurso endereçado ao idoso, o Fundo Municipal do Idoso. Já de anos, eu venho batendo na mesma tecla que nós necessitamos de um projeto macro, não micro, para o idoso. Em razão que nós temos uma população crescente, hoje oscila na base de 12% a 13% da população brasileira. Com um detalhe, a progressividade dos que estão atingindo 60 anos é maior do que os que estão nascendo. Então, eu acredito que nós estamos vivendo um momento muito sério, e eu acredito, pelo que eu tenho ouvido, presenciado, principalmente do seu presidente da Câmara, que se manifestou já por diversas vezes a favor de amparo ao idoso, e isso sem esquecer os demais. Desde a 6ª Conferência Municipal de Saúde, desde o ano de 2005, com muito sacrifício, com muita luta, convencimento, eu consegui que fosse aprovado na conferência o Centro de Referência Médico-Odontológico para o idoso. Agora, remetendo à legislação da Lei Complementar número 73, 10 de outubro de 2006, que é o Plano Diretor do município de Barretos, no seu artigo 2º e no seu parágrafo
único, que é extenso, mas eu gostaria que fosse consignado em ata, remetendo ao artigo 17 da mesma lei. O artigo 17, no seu inciso 5º, as ações do desenvolvimento e expansão da rede municipal dos serviços de saúde seguirão as deliberações da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Conferência Municipal de Saúde. Então, no meu entendimento, claro, alguém me explica ao contrário, essas conferências, elas têm um valor de como se obrigação de fazer, em termos. Então, eu peço ao senhor presidente e aos demais vereadores presentes que nos apoiem, principalmente o idoso, com um projeto de macro para o idoso. E também se fique consignado que desde o ano de 2009, no orçamento da prefeitura, e até agora o de 2015, tem várias consignações endereçadas ao idoso que não foram cumpridas. Eu peço mais uma vez o apoio do senhor presidente da Câmara e os demais vereadores para que isso aconteça. Muito obrigado. Todos os vereadores, nós temos aqui a doutora Glaucia, senhor Ipinho, professor Adilson, doutor Almir, o presente. Nós estaremos passando, até porque as políticas públicas são desenvolvidas no âmbito do executivo e não do legislativo. Mas com certeza nós estaremos passando e cobrando, porque realmente precisa de uma política macro. Voltando mais uma vez, senhor presidente, eu só tenho que agradecer o empenho do senhor e tenho certeza que os seus pares também assim o farão, porque a situação, cada dia que passa, ela só se agrava. Então nós temos que tentar amenizar de uma maneira rápida. Só queria complementar o que o André falou. Eu tenho certeza que todos nós aqui estamos envolvidos com a causa. Inclusive, na data de ontem, nós solicitamos até o presidente para que fosse inserido um projeto na pauta, onde nós aprovamos, por unanimidade, todos os vereadores, um projeto que veio beneficiar o CCI, a reforma do CCI, a construção da piscina aquecida que vai ser utilizada pelos idosos. Então, eu gostaria de deixar para o senhor aqui que os nossos olhares, eu tenho certeza que de todos aqui, estão realmente voltados, o senhor tem completa razão. Nós precisamos pensar, assim, nos nossos idosos. E aí a gente, através de projetos que vêm para essa Casa de Lei, nós vamos estar compactuando e votando favorável. Complementando e agradecendo a atenção da senhora e a gentileza das devidas explicação, em contrapartida, eu levo ao conhecimento da senhora que essa piscina aquecida foi uma das lutas também que eu venho fazendo já de anos nos orçamentos. Foi eu pedir piscina aquecida, pedir um ônibus para transportar o idoso, para a parte recreativa, para a parte educacional, porque se a senhora analisar os bairros que nós temos, a carência que existe de atividade para o idoso, seria benéfico aproveitar o cinema em determinados filmes apropriado para o idoso, que esse ônibus viesse a transportar em cada semana de um determinado lugar, para que o idoso também tivesse atividade cultural, que eu acho que é muito importante. Agora, volto a pedir, nós temos que fazer um projeto macro. Existem necessidades esparsas? Lógico que existe, mas nós temos que fazer o principal, que é o macro. E daí as deliberações, elas virão normalmente com o futuro. Essa é a minha opinião. Senhor presidente, a gente sempre louva a presença do Clóvis aqui, com as suas ideias, sempre defendendo toda a população, e nós sabemos que ele realmente é uma pessoa que acompanha de perto essa Casa de Leis. Quero dizer, Clóvis, que, como a doutora Glaucia disse, nós estamos sempre empenhados em fazer o melhor, não só para os idosos, para as necessidades especiais, em todos os setores. Nós aprovamos na casa, e foi até de minha autoria, os 10% de moradia aos idosos. A gente fica muito feliz.
aprovamos agora recentemente com um pedido do senhor presidente, onde a gente solicitou ao executivo se existe possibilidade de incentivos fiscais em troca de IPTU com a empresa de ônibus, para que pudesse proporcionar isso que ele disse aos idosos, aqueles passeios, aquelas oportunidades de conhecimento, por tudo que nos fizeram, e que um dia estaremos na idade. Então, é muito importante as políticas públicas voltadas para essas classes importantes, das quais fazemos parte. Nós, como o André disse, estamos aqui sempre à disposição para poder fazer o melhor. Mas dentro das suas explicações, e dentro, como você falou, do fundo, que é muito importante, que aqui, onde nós tivemos a felicidade, através do Hospital do Câncer, que doutora Gláucia e André e Almir, que está aqui presente, arrecadam um valor muito importante em relação à participação que ela nos dá, e aí nós conseguimos, através desse fundo, algumas melhorias para os nossos idosos, para o crescimento de mais CCIs em todos os bairros, enfim, a gente vai lutando, as coisas estão muito difíceis, mas a gente não deixa. E eu gostaria que, através do Clóvis, que está aqui representando a população de Barretos, todos estivessem aqui vendo o trabalho que é feito pela essa casa, porque aí isso é muito bom, que dá credibilidade para ambos, para aqueles que nos colocou e para aqueles que estão sendo beneficiados pelo trabalho feito no Executivo. Inclusive, eu queria complementar o que o Oripinho disse, doutora Gláucia. Eu disse ontem na sessão, é muito importante que quem tem imposto de renda a pagar, doe parte dessa contribuição para as crianças e para o idoso. A gente sabe que vindo na cidade é muito mais fácil fiscalizar, a gente vê o resultado. Está aí o exemplo, agora saindo com o idoso, no Conselho de Criança e Adolescente, a gente realmente vê o resultado. E muitas vezes, quando se paga só o imposto de renda, a gente não vê resultado nenhum. Então, fica o pedido para todos que vão fazer o imposto de renda, doem a parte que pode doar, tanto as crianças como os idosos. Doutora Cláudia. Complementando a minha fala, no projeto de ontem também estava inserido a aquisição de um veículo para fazer esse transporte para os idosos. Então, já foi votado a Câmara na data de ontem, logo nós estaremos com ele. Sim. No caso, é um carro, eu acredito também que vai ser benéfico para a questão de urgência. Agora, o ônibus, dado o aproveitamento do número de passageiros, ele seria o ideal. Eu vou aproveitando e agradecendo os elogios do vereador Euripinho, e é meritório da parte dele, porque ele é um lutador, como são os demais. Mas eu volto a pedir encarecidamente aos senhores, vamos unir força num projeto macro, não que as necessidades assim, de momento, prementes, não possam ser atendidas, lógico que tem que ser atendidas, mas nós temos a oportunidade de Barretos ser a cidade líder na questão do atendimento ao idoso, dado a essa verba que vem para o Hospital do Câncer, porque eles têm condições de captação, eles têm recurso para a captação, tem pessoas especializadas para a captação. Então, é uma oportunidade ímpar que o município de Barretos está tendo com essa parceria com o Hospital do Câncer. Nós podemos ser líder no atendimento ao idoso, dando exemplo aos demais. A propaganda, como o senhor presidente disse, eu acho que ela tinha que ser institucional. O município também entrar na briga do imposto de renda. Quer dizer, divulgar, solicitar, pedir os clubes de serviços e por aí afora. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e agradecendo a paciência, a benevolência de todos os senhores. Eu que agradeço. Continuo aberto a perguntas. Professor Dilson, por favor, só fala no microfone para ficar registrado. Só para saber se achou o valor do que será retido, a gente sabe, e o quanto que será repassado em relação ao Fundeb. Perfeito. Concluindo aquela questão, André, professor, como eu disse lá no quadro anterior, nós tínhamos a previsão de ter uma retenção do Fundeb de 32 milhões, que é aquilo que fica retido na fonte, para compor o Fundeb nacional. Já a receita que nós esperamos, que nós estimamos arrecadar, ela é na cifra de 52 milhões 345. Ou seja,
considerando os 32 que vai ficar retido, com os 52.345 que nós vamos provável ter de ingresso, nós temos um ganho considerável de 20 milhões comparado com o que fica retido na fonte. É uma previsão, ok? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não havendo mais nenhuma pergunta a ser feita, declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.